Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar nesse momento as últimas notícias do Flamengo. O Flamengo que está se preparando para a partida deste sábado contra o Botafogo. Partida que pode definir o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Agora, meus amigos, é o seguinte. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar o seu filho na escola, vamos aqui juntos analisar a informação do Flamengo, mas é o seguinte. Você viu o Fluminense jogando com o Olímpia? Meus amigos, o Fluminense atropelou o Olímpia. E agora tem um detalhe importante, ó. Botafogo disparado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense na semifinal da Libertadores da América. E o Flamengo com a Copa do Brasil somente, na final da Copa do Brasil. E do jeito que tá, meu amigo, nós não temos uma expectativa para esse título. Vamos ver o que vai acontecer. Por isso nós vamos analisar aqui o que os comentaristas estão falando sobre essa preparação do Flamengo. Tem o Vene Casagrande, João Guilherme, falando sobre o Mengão. Tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil e também da Flá TV. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Por isso faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, você é flamenguista de verdade, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias e informações do Mengão pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal Vene Casagrande, ao canal ESPN Brasil, ao canal João Guilherme, Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos para as últimas notícias do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, tem clássico chegando e o trabalho não pode parar. Sábado, o Flamengo enfrenta o Botafogo fora de casa no estádio Newton Santos. O técnico Jorge Sampaoli intensificou os trabalhos táticos e todos os jogadores participaram das atividades e dessas variações. Confere aí. E hoje é aniversário do nosso ex-zagueiro Pablo Mari, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 com o manto sagrado. Feliz cumpleaños, Pablo, e saudações rubro-negras. Amanhã o time retorna ao Ninho do Urubu e se reapresenta às 9 horas da manhã para dar continuidade na preparação. E é claro que a Flá TV vai acompanhar tudo de pertinho. E agora vamos ver como é que o Flamengo está se preparando para o clássico contra esse mesmo Botafogo no sábado. O Flamengo segue se preparando para o desafio de encarar o líder do Brasileirão. Depois da famosa festa, Gabigol participou das atividades normalmente no dia mesmo em que fez aniversário. O atacante soma até agora 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 3 Campeonatos Cariocas, 2 Supercopa, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa. E vive um momento dividido na torcida. No último jogo contra o Inter, metade dos rubro-negros vaiaram e a outra deram apoio ao camisa 10. O jogador segue trabalhando ao lado de Bruno Henrique, a dupla que sempre foi sinal de bons resultados no time. Com um grande duelo pela frente, Gabi tem a chance de ser decisivo e voltar a se destacar no rubro-negro. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem fazendo uma preparação mais pesada para tentar estar à disposição quanto antes. O clássico carioca é de extrema importância para o Flamengo, que não venceu na rodada anterior e com isso caiu uma posição na tabela de classificação. No entanto, a tarefa rubro-negra não é nada fácil, já que o alvinegro tem 15 pontos a mais que o time da Gávea. Quanto isso, o Fla segue se preparando e buscando melhorar pontos necessários que irão ajudar o time a superar o momento. Muito bem, Vene Casagrande. Depois do poderoso chefão, poderoso o quê? Como é que é? Poderoso Gabi. Poderoso Gabi e tudo mais. Como que tá internamente esse Flamengo? Como é que você sabe? Eu tô te perguntando se você sabe, eu não sei se você sabe ou não. Bom. Como que tá internamente o clima depois da festa? Depois da festa? Normal. Foi como se nada tivesse acontecido, o Gabigol se apresentou normalmente, treinou normalmente com os demais companheiros, muitos jogadores acabaram indo, né? O Pedrosa também teve essa informação, a gente estava conversando ontem sobre isso. Enfim, vida que segue, o foco agora no Botafogo. Eu só acho curioso que algumas pessoas no Flamengo vêm me procurar e falam assim, olha, a gente tá tratando esse jogo como se fosse uma final. Que bom, né? Porque, assim, estranho seria se não estivesse tratando como se fosse uma final. A gente está falando de um clássico, de um Botafogo que está 13 pontos na frente do Flamengo, enfim. Se ganhar, vai eliminar de vez qualquer possibilidade do Flamengo tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um time que não vive um grande momento dentro e fora de campo.
A relação Sampaoli e elenco não existe. E assim, o Sampaoli é desse jeito, ele não vai mudar, nunca mudou na vida dele, não vai ser agora que ele vai mudar. Não adianta. Você vai tentar mudar uma pessoa depois de anos. Eu tenho 33 anos, você vai tentar me mudar? Não. Ó, em algumas coisas eu posso evoluir. Agora, o Sampaoli, ele tem essa metodologia de trabalho. Agora, vendo o Gabigol, eu não tenho dúvida, depois dessa crítica toda, protesto toda na casa dele lá, na realização da festa, eu tenho certeza que ele vai querer dar a vida em campo para chegar no pós-jogo e fazer alguma gracinha numa entrevista ali pro repórter que foi entrevistado. Ele pode não estar num bom momento, mas o Gabigol geralmente dá a vida, ainda mais quando a partida tem contorno de decisão, né? Que é o que tá aí para o Flamengo. Se o Flamengo ainda quer brigar por um brasileiro, ele precisa derrubar o líder. E fora de casa, né? Então é um contorno de decisão para essa partida, sim. E quer melhor exemplo do que no ano passado? Quem vira a chave do Flamengo? É quando o Gabigol chega lá e fala assim, no Maracanã vai virar um inferno. Por quê? Porque o papel dele no Flamengo, ele é muito mais importante do que só dentro de campo. É um papel de virada de chave, é um papel de confiança. Então, quando o Vene fala e critica o Gabigol dentro de campo, eu tô completamente de acordo com o Vene, porque o Gabigol faz a pior temporada dele com a camisa do Flamengo. Só que ele é o tipo de cara que, num momento desse, pode fazer um grande jogo e virar essa chave. Não para o Campeonato Brasileiro, porque eu não acredito que o Flamengo possa disputar com o Botafogo. Mas é importante você chegar com confiança na Copa do Brasil. Já falei aqui, hoje o São Paulo é favorito por conta do futebol que joga na Copa do Brasil. O Flamengo precisa virar essa chave até a grande decisão nesse ano para poder salvar o ano de 2023. Olha, um ponto. Salvar a temporada. Eu acho que nem ganhando a Copa do Brasil vai salvar a temporada. Você acha? Salvar a temporada? Temporada horrível do Flamengo. Olha, o Flamengo colecionou vergonhas nesse ano. É trágico. Assim, fazendo uma analogia rápida aqui. O Flamengo parece aquela pessoa que foi para recuperação, aí tem uma prova super importante, passa de ano. Você vai comemorar que você passou na prova de recuperação? Verdade, segue a vida. Segue a vida. É o Flamengo na Copa do Brasil. Inclusive, a responsabilidade é toda do Flamengo. Se o São Paulo não ganhar, óbvio que eles querem ganhar o título. Mas assim, a responsabilidade é do Flamengo. Se o Flamengo não ganhar essa Copa do Brasil, é mais crise ainda. E eu arrisco a dizer, se o Flamengo for campeão, será o título menos comemorado pela torcida nos últimos anos. Leonardo Coelho está lamentando, o Flamengo perdeu para ele mesmo, João. Aliás, o Flamengo tem mais uma decisão pela frente. Vamos falar nisso? Vamos entrar no assunto final de Copa do Brasil? Está longe ainda, né? É só no dia 17 de setembro no Maracanã o primeiro jogo. Só que, na noite de ontem, aconteceu algo que tem uma ligação direta com a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Eu confesso a vocês que eu não esperava a eliminação do São Paulo. Pelo que aconteceu no primeiro jogo lá em Quito, contra a LDU. Que a LDU deixou de matar o jogo lá. E no segundo tempo o Lucas Moura fez o gol. Que deixou o São Paulo numa situação boa para conseguir virar. São Paulo hoje sofreu no primeiro tempo, mas no segundo tempo jogou bem, teve chances, massacrou e aí chegou no gol do Arboleda. Mas depois a LDU, que é uma boa equipe, diga-se de passagem, pode ser campeã dessa Sul-Americana. A LDU, ela cozinhou bem ali no final e levou para os pênaltis. E nos pênaltis é aquilo. Alguém vai ter que errar. Senão, os caras estavam lá batendo até agora. E quem errou? Quem errou? Rames Rodrigues. Entrou até bem no jogo, deu chapéu, o Morumbi veio abaixo, aquela coisa toda. Rames Rodrigues. Isso não é legal, hein? Porque o cara chegou agora, um grande nome, motivou a torcida, tá entrando em forma. E aí ele, exatamente ele, isola a bola e erra a cobrança que permitiu que a LDU ficasse em vantagem e eliminasse o São Paulo, né? E eliminasse com mérito. Porque se você pegar o primeiro jogo e pegar o primeiro tempo de hoje no Morumbi, a LDU jogou bem, né? Conseguiu levar para os pênaltis e foi mais competente. Então a LDU
mereceu. E o São Paulo de Dorival Júnior começa a viver um momento complicado. Aliás, os trabalhos do Dorival têm essa característica. Vocês já repararam? Os times começam muito bem, rapidamente ele transforma o ambiente e as equipes começam a render. Foi assim no Flamengo, foi assim por onde ele passou. Vasco, Coritiba, Cruzeiro, Santos e por aí vai. E no São Paulo agora foi exatamente isso. Só que o São Paulo, se você observar, depois da chegada do Lucas Moura, o Lucas Moura deu um upgrade na equipe. Mas o São Paulo ele vem colecionando alguns resultados que não são bons. O São Paulo perdeu para o América Mineiro em Belo Horizonte, São Paulo perdeu para a LDU em Quito, que é um resultado até normal, mas da forma como o time se comportou, não foi bem. O São Paulo hoje foi eliminado dentro de casa, no Morumbi lotado para a LDU. Então isso demonstra um momento de instabilidade no trabalho do Dorival Júnior no São Paulo. Uma validade que começa a aparecer. E aí eu digo o seguinte: essa eliminação do São Paulo da Copa Sul-Americana, ela influencia a decisão da Copa do Brasil. Não tenho dúvida disso. Primeiro, porque o São Paulo perde confiança. O São Paulo foi eliminado dentro de casa. Então isso gera um abatimento. E para o adversário, que no caso é o Flamengo, que está numa crise incrível durante todo o ano, criada dentro do próprio Flamengo, o Flamengo está criando as suas crises e está sendo o seu maior adversário, mas o Flamengo, mesmo em crise e todo enrolado, com o potencial que tem, que é muito grande, e é maior que o do São Paulo, o time do Flamengo é melhor que o do São Paulo, o Flamengo olha e vê. E o São Paulo não está jogando bem não, hein? São Paulo foi eliminado em casa pela LDU. E isso mexe também com o lado de cá. Isso pode fazer com que os jogadores do Flamengo, né, que já devem achar isso, mas agora tem mais certeza. A própria torcida começa a ver de uma forma diferente. Tá vendo? A LDU eliminou lá o São Paulo. Então por que o Flamengo não pode chegar lá e ser campeão da Copa do Brasil dentro do Morumbi? O São Paulo, pelo momento favorável que vinha até pouco tempo, estava sendo apontado como grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. Agora, eu não sei. Vamos aguardar os jogos que vêm por aí do Campeonato Brasileiro. Teremos uma parada de data FIFA, mais ou menos uma semana. Isso será importante para os dois times, para nós vermos como eles estarão daqui a 3 semanas, até menos, né? 18 dias, menos de 3 semanas, quando a bola rolar no Maracanã, num domingo, 4 da tarde, dia 17 de setembro, para Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo. E aí, uma semana depois, no Morumbi, o jogo final na casa do São Paulo, lotado o Morumbi. E o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Pode ser em casa, em cima do Flamengo, dirigido pelo Dorival, que seria uma resposta ao Flamengo. Mas, em compensação, vocês já imaginaram o Flamengo ganhar a Copa do Brasil dentro do Morumbi, lotado, em cima do São Paulo, dirigido pelo Dorival, e impedir o São Paulo de ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, dentro de casa, numa grande chance para o São Paulo? É óbvio que, apesar de todas as tretas e problemas que o elenco do Flamengo tem,
os caras pensam nisso. Muitas vezes eles estão passando uma mensagem de que não estão nem aí, estão curtindo a vida e tal, aquela coisa toda. Mas na resenha entre eles, rola isso. Da mesma forma que os jogadores do São Paulo falam entre eles, né? Pô, a gente pode ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez no Morumbi, hein? Diante da nossa torcida, a gente vai entrar para a história do clube, é o título que falta ao São Paulo. Os jogadores do Flamengo pensam também, cara, a gente pode proporcionar um morumbizaço. Pode calar o Morumbi e deixar uma derrota marcante para sempre em cima do São Paulo, que é ganhar a Copa do Brasil dentro do Morumbi, em cima do São Paulo. Então são componentes desse grande jogo, e essa eliminação do São Paulo da Copa Sul-Americana nos pênaltis, se aproximando da final da Copa do Brasil, eu não tenho dúvida que vai influenciar o ambiente dessa decisão. Eu já não sei mais se o São Paulo é favorito para ganhar a Copa do Brasil. E aí? Concorda comigo? Deixe o seu comentário, aquele like legal e participe aí. Quero saber o que você acha, hein? O bicho vai pegar, pelo amor de Zico, pelo amor de Tele, ai, ai, ai. Vamos que vamos. Minha gente, vai ser bacana isso aí. Tem muita coisa boa rolando no futebol. O Jean Gomes está dizendo aqui, boa noite, João. Se ganhar uma Libertadores em casa no Maracanã, não motivou os jogadores, nada vai motivar. Flamengo está em frangalhos, renovação já, saudações rubro-negras. É verdade, Jean. Obrigado pelo superchat aí de R$5. Mas aí também tem um outro detalhe, né, Jean? É a última chance que o Flamengo tem nesta temporada para ganhar alguma coisa. E amenizar um pouquinho, né, um ano realmente que é muito ruim. Um título da Copa do Brasil é importante. O Wesley Flá está dizendo, São Paulo dos últimos 12 jogos, apenas 2 vitórias, tá vendo? O time do São Paulo, a entrada do Lucas Moura foi um ponto positivo, mas o time do São Paulo, ele tá caindo. O trabalho do Dorival começa a entrar naquele período que o time dele cai de produção. Isso aí está visível. Eu sei, minha gente, que... Ô, Joaquim, fala, João, o melhor do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, meu amigo. Eu sei, minha gente, que aquela frase, né, que eu sempre digo, eu te amo, futebol, ela está cada vez mais viva, porque o futebol, ele está proporcionando grandes momentos para a gente, hein? Grandes momentos. Por exemplo, amanhã, já é amanhã, porque já estamos na sexta, amanhã tem um jogo no Newton Santos espetacular. Botafogo e Flamengo. Aí você vai me perguntar, João Guilherme, espetacular por quê? Bom, primeiro lugar que é Botafogo e Flamengo. Não precisa nada além disso para ser espetacular. É um dos maiores clássicos do nosso futebol. Segundo, essa situação que eu falei aí do São Paulo, ela tem a ver também com o Botafogo. Porque o Botafogo, e muito rapidamente, né? O Botafogo foi eliminado ontem da Copa Sul-Americana. O foco é no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo queria continuar na Copa Sul-Americana. Se classificasse, a torcida iria comemorar, iria abraçar o time. Então o desafio agora é não deixar essa eliminação desviar o foco do Campeonato Brasileiro, porque a vantagem é extraordinária. O Botafogo tem 11 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Palmeiras. E em relação ao seu adversário deste sábado, tem 15 pontos. Só que a conversa é a seguinte. O adversário do Botafogo neste sábado não é um adversário qualquer. É o maior rival que o Botafogo tem. É o Flamengo. Então esse jogo, ele tem o seguinte componente, eu acho. Se o Botafogo ganhar, ele deleta a eliminação da Copa Sul-Americana e dá um passo
praticamente definitivo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porém, se o Botafogo perder esse jogo para o Flamengo dentro do Engenhão, lotado, Flamengo numa crise danada, tá todo mundo esperando que o Flamengo leve uma pancada do Botafogo. Se o Botafogo perder esse jogo para o Flamengo, juntando como eliminação de Copa Sul-Americana, isso aí não vai deixar o ambiente legal. A torcida que já começou a questionar um pouco o Bruno Lage pelas escolhas dele nos jogos, as substituições, vai pegar ainda mais no pé. Então isso pode fazer com que o Botafogo saia um pouquinho do rumo e dê uma chance mínima para que os rivais possam se aproximar, embora seja muito difícil. Então esse jogo entre Botafogo e Flamengo, ele é muito especial. Tá vendo, minha gente? Só tem jogão. E a gente tem que se divertir e acompanhar o futebol. E eu estou aqui para resenhar com vocês e a gente falar sobre essa coisa maravilhosa da nossa vida, que é o futebol. Eu te amo, futebol! É isso aí. Vamos para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, convocou reunião, o Conselho Deliberativo convocou, na verdade, reunião para a votação de novas emendas no Estatuto do Clube. E são emendas que chamam a atenção. O novo texto terá impacto direto na eleição de 2024, já que nessa votação vai discutir o mandato único de 4 anos e a proibição de candidatos ocupando cargos públicos. Tá? Essa votação no Conselho Deliberativo está marcada para o próximo dia 14 de setembro e a mudança do tempo de mandato de 3 para 4 anos não vai influenciar Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo, porque isso aí, caso seja aprovado, passaria a valer no próximo mandato, tá? Então, enfim, para aqueles que vão achar, estão fazendo isso para beneficiar o Rodolfo Landim, não tem nada a ver, é para o próximo mandato do próximo presidente, na verdade. Enfim, eu quero saber de vocês aí, se vocês são a favor disso. Então, a nova regra seria válida somente para o próximo mandatário. Caso a emenda seja aprovada, ficará no comando do clube pelos próximos 4 anos, a partir de 2025, tá, galera? Então, enfim, quero a opinião de vocês aí. Vocês são a favor ou contra essa emenda, essa mudança aí no estatuto do clube, passando o mandato de 3 para 4 anos? Enfim, galera, assim, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Eu teria que pensar bastante antes de dar minha opinião, porque eu acho que uma opinião sobre isso, que é um assunto tão forte, é algo que pouca gente... Na verdade, muita gente vai falar assim, nossa, que besteira, mas não é besteira. Isso aí vai influenciar nos próximos anos do Flamengo. Estamos falando de algo extremamente importante. É o estatuto do clube sofrendo alteração. Eu, particularmente, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Se você já tem uma opinião formada sobre isso, é a favor, é contra? Deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? Vamos para a próxima informação, que é a informação importante envolvendo o mercado da bola do Flamengo, porque o Flamengo recusou uma proposta do Wolverhampton pelo meia Vitor Hugo. É isso mesmo, o Wolverhampton assinou aí com a possibilidade de pagar 20 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas aí o Flamengo teria direito a 20% de uma possível venda futura. 20 milhões de euros hoje dá 107, 108 milhões de reais pela cotação de hoje. Eu acho o seguinte, tá? Eu vou dar minha opinião sobre isso. Acho que o Flamengo fez bem em recusar essa proposta. Por quê? Vitor Hugo é um jogador que vem sendo utilizado pelo técnico Sampaoli, é um jogador que a tendência é valorizar mais ainda, é um jogador importante que faz várias funções hoje no time do Flamengo, e o Flamengo não tem a necessidade de fazer caixa com venda de jogadores. Já bateu essa meta. Tanto é que recentemente recusou uma proposta aí absurda pelo zagueiro Léo Pereira. Uma proposta milionária do Al Nassr, clube hoje do técnico Luiz Castro, também do craque português Cristiano Ronaldo. Então, acho que o Flamengo fez bem em recusar. O próprio jogador também não ficou muito animado, embora seja um clube interessante, Premier League, né? O próprio João Gomes está lá. O João Gomes tinha um sonho de jogar na Premier League, está realizando esse sonho. E o Vitor Hugo teve essa oportunidade e não ficou muito animado também, não. Mas, enfim, proposta recusada pelo Flamengo. Mudando de assunto aqui, vamos falar de renovação de contrato agora, porque as conversas pela renovação de contrato
do atacante Gabigol com o Flamengo esfriaram. E por que é importante a gente mencionar isso? Primeiro, o contrato dele é longo, vai até dezembro de 2024. Eu já dei até minha opinião sobre isso. Acho muito cedo para discutir a renovação de um contrato de um jogador que tem contrato muito longo, de um jogador que acabou de completar 27 anos, de um jogador que não vai receber proposta, digamos assim, super interessante para jogar na Europa. No máximo vão oferecer aí, alguns clubes de baixo escalão da Europa vão chegar com uma proposta financeira para ele. Eu não vejo o Gabigol querendo sair do Flamengo nesse momento, não vejo mesmo. Olha o status que ele tem no Flamengo, olha a moral que ele tem no Flamengo, olha como é o Gabigol hoje em dia, bem diferente do Gabigol de 2019. Hoje ele é ídolo máximo, tido para muitos aí como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Então eu não vejo necessidade de o Flamengo ter pressa para renovar o contrato desse jogador, que, repito, está em baixa. E, na minha opinião, vive o pior momento desde quando chegou ao Flamengo. A temporada dele é bem ruim, a temporada do Gabigol. Então eu acho que o Flamengo fez certo em esfriar essa conversa pela renovação de contrato. E vale mencionar também que a relação Gabigol e diretoria, que já foi muito boa, hoje está azedada, está estremecida. Ele teve uma discussão muito séria com Marcos Braz. A ESPN eu vi que revelou ali os bastidores da briga, da conversa, o Gabigol reclamando do gramado e o Marcos Braz respondendo: se você quiser jogar num gramado muito bom, vai para a Champions League. Aí o Gabigol retrucou, dizendo que o que você faz aqui? Enfim, foi algo muito pesado, tanto é que Marcos Braz e Gabigol não estão se falando da mesma maneira. É uma relação hoje extremamente profissional. Essa informação a gente trouxe aí durante a semana. Então, as conversas pela renovação de contrato esfriaram bastante. Nesse momento não tem mais nada em andamento. O Gabigol tem um baita salário, tá? É o maior salário do atual elenco, a verdade é essa. Eu não gosto de ficar falando quanto que um jogador ganha, mas eu garanto para vocês que é o maior salário do atual elenco. Ele ganha muito bem, inclusive. Dificilmente um clube da Europa vai chegar e vai oferecer o que ele ganha atualmente, o que ele ganha anualmente hoje no Flamengo. Então eu acho que o Flamengo está certo. Tem que esperar mesmo para renovar esse contrato, para conversar pela renovação. Enfim, tem que ver se o Gabigol vai render nesse segundo semestre de 2023. E ele tem contrato longo. Tem que esperar mesmo. Sou a favor disso, de esperar. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, Sampaoli promovendo testes no time titular. A informação que eu obtive é que o time que treinou hoje foi Matheus Cunha, Pablo, Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas. Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, me chamou a atenção aí 3 coisas: Fabrício Bruno fora, Pulgar fora e Gabigol fora. Por que eu falo teste e não cravo que esse será o time do Flamengo? A informação que eu obtive o time que ele montou foi esse. E é um teste que ele está realizando no time titular. Ele ainda tem um treino de sexta-feira. E se eu não me engano, ele também vai dar um treino no sábado pela manhã, porque o jogo é só 9 horas da noite contra o Botafogo. Gente, Fabrício Bruno tem sido o principal jogador dele no setor defensivo, o homem de confiança no setor defensivo. Pulgar, ele não tira o Pulgar do time, e nesse time que ele montou aqui, o Pulgar tá fora. E o Gabigol, eu não vejo também ele tirando o Gabigol, mesmo o Gabigol vivendo essa fase que ele está vivendo. Então, por isso, eu digo, foi um teste que ele fez. Agora, por que ele fez esse teste? A gente vai ver na atividade dessa sexta-feira. 3 zagueiros também não é algo que me agrada muito, não. Não sei a vocês, ainda mais utilizando o Pablo. Então, enfim, vamos aguardar a atividade dessa sexta-feira, porque aí a gente vai ter uma noção melhor de qual time o Sampaoli pretende mandar a campo contra o Botafogo. E o Flamengo precisa ganhar do Botafogo. Jogo difícil, no Newton Santos, grama sintética, não é um gramado que o Flamengo está acostumado a jogar. Então, o Flamengo precisa abrir o olho, porque é um jogo, um jogo que vai ser crucial na preparação do Flamengo para pegar o São Paulo na final da Copa do Brasil. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na partida contra o Botafogo. Vamos ver como o Flamengo vai ser escalado para essa partida, né? Provavelmente vamos ver mudanças, porque o técnico Sampaoli fez testes no treino de quinta. Hoje, na sexta-feira, ele deve também fazer novos testes, mas pelo que ele está esboçando no treino, deve ter mudanças na escalação.
O detalhe importante é o Gabigol, né? Que está na reserva, pelo menos no treino, jogou no time reserva. E vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião referente à escalação e também escreva nos comentários o seu palpite para a partida entre Flamengo e Botafogo deste sábado, tá bom? Escreva nos comentários, participe do nosso canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.